Estamos aqui com mais um mapa sistêmico, mais um caso interessante de entendimento de uma questão complexa. A questão de hoje é a seguinte: o RH, a área de RH, a área de pessoas, é ou não é estratégica? E independente se é ou não é, quais são as dificuldades e as complexidades, algumas delas, né, para sê-lo. Eu vou mostrar para vocês esse mapa sistêmico, ele mostra ele dá uma amostra de parte das dificuldades. Um mapa sistêmico de uma organização real seria bem mais complexo do que esse, porque tem muito mais questões envolvidas. Mas isso aqui vai dar para dar uma palhinha. Vamos começar com o seguinte: o que a organização quer, de uma forma geral, né, do ponto de vista estratégico? Bom, ela quer, essa aqui é a variável central, quer atração estratégica, quer resultados estratégicos. Isso, num primeiro momento, está dependendo da sua capacidade de execução, dos planos estratégicos, de uma capacidade de alinhamento da organização como um todo. O que se espera é que essa atração estratégica promova um volume de iniciativas estratégicas e, por conseguinte, resultados. E a gente precisa, do ponto de vista estratégico, muitas vezes, obviamente, da parte de suporte do RH. Mas vamos ver mais amplamente no que isso está envolvido. Quando se começa com as boas notícias começam aqui com esse R1. Tá? O que é o R1? O R1 é o seguinte: estou conseguindo tração estratégica, o volume de iniciativas estratégicas está aumentando, as pessoas começam a ficar satisfeitas com o movimento estratégico que está acontecendo na organização, está começando a acontecer confiança, a confiança traz mais clareza, a clareza traz mais confiança, a clareza traz ainda mais iniciativas estratégicas, mais movimento, mais confiança, mais motivação. E aí, aqui, se fosse só isso, tudo estaria muito bem. Mas ocorre que outras variáveis começam a entrar na jogada. E as outras variáveis são, na medida em que começa a haver um maior número de iniciativas estratégicas, o número de projetos por líder ou por equipe, etc., vai subindo. E isso, se eu não descarregar as outras iniciativas que não são estratégicas, operacionais, ou de curto prazo, ou emergentes, ou de emergências, isso começa a gerar uma sobrecarga gerencial e pode, ao longo do tempo, gerar burnout entre as equipes e entre os gestores e os líderes. Isso diminui a capacidade de execução da estratégia, a organização perde tração estratégica, e isso diminui o volume de iniciativas, reduz a clareza, reduz a confiança e existe a sobrecarga. Muito bem, então isso aqui é o que aparece um primeiro limite do crescimento. As coisas estão indo bem, estão crescendo exponencialmente, mas de repente acontecem alguns gargalos. Esse é um deles, pode ser inúmeros outros. Depois, ao longo do tempo, começa a surgir outras coisas. Então, pintou o burnout? Ativa o RH, porque o burnout gerencial e a perda de tração estratégica derivada faz com que tenha necessidade de intervenções do RH com programas diversos, seja de programas de mudança cultural, seja outros tipos diferentes de programas de RH. Ao longo do tempo, isso dá um alívio temporário, porque se ele foi reativo, ele vai dar alívio temporário. Se ele atua nos sintomas do problema e não nas causas do problema, isso vai ser apenas um alívio temporário. E num curto período de tempo, a gente recupera a tração e isso aqui começa a funcionar bem de novo, mas não leva muito tempo, porque é um alívio temporário. Muito bem. Depois começa a entrar em ação coisas mais complexas. Então a gente vai jogar aqui, olha aqui o que acontece. Se eu começo a fazer muito uso desse expediente de programas de alívio das tensões e de amortecimento que o RH faz, isso começa, ao longo do tempo, a gerar demandas para os líderes. Isso gera mais projetos, mais demandas para os líderes. Mais demandas para os líderes vai acabar gerando sobrecarga de novo, possível burnout. Isso depois de um tempo de atraso, né? Redução da capacidade, redução da atração estratégica, vai lá de novo ter que fazer uma nova intervenção RH, ou nessa questão que volta, ou numa outra questão qualquer. Então isso aqui é o enlace R2, reforçador, da dependência das ações emergenciais do RH. E aí vamos tornar essas coisas mais complexas um pouquinho. Entra em ação o B3. Alguns dos programas de RH têm a ver com incentivos. Então, eu faço algum tipo de trabalho de incentivos individuais para aumentar a capacidade de execução e ter mais tração estratégica. Então, eu faço atividades de incentivos individuais que possam aumentar a produtividade, e isso aqui vai gerar um balanceador dos problemas, né? Pô, estou com um problema, vamos lá incentivar a produtividade individual. No entanto, o que mais que aparece aqui? Com o R3 entrando em operação, o que acontece? Os incentivos individuais que, num primeiro momento, geraram produtividade, podem, como efeitos colaterais, aumentar a competição interna, diminuir a colaboração entre áreas e entre equipes, aumentar os conflitos interdepartamentais, aumentar o retrabalho e depois acabar diminuindo a produtividade por um efeito colateral. Então, isso aqui é o R3, conflitos e retrabalho, porque isso aqui acaba gerando um ciclo reforçador, um ciclo vicioso. Pô, as coisas estão ficando complicadas. Vamos complicar um pouquinho mais ainda esse negócio?
Depois do R3 entra o R4. O RH correndo atrás do rabo. O que nós falamos, o que vamos ver aqui? Dos conflitos interdepartamentais que geraram a redução da produtividade, esses conflitos interdepartamentais vão gerar demandas para o RH, resolução de conflitos, treinamentos, etc, etc, etc. Isso vai começar a deixar cada vez mais o RH, o percentual do seu tempo total, em ações de crise, em ações de amortecimento, em ações sintomáticas. E o RH começa a deixar de ser estratégico quando ele começa a ser ativado nesse tipo de atividades. E quanto menos o RH é estratégico, menos redesenho estrutural ocorre, uma série de consequências. Eu não consigo mais mexer no que é importante, que é profundo, que é o redesenho estrutural, que é onde realmente as coisas seriam consertadas, e faz com que esse menor redesenho estrutural incentive ainda mais as atividades de curto prazo. Incentivos individuais continuam operando, preponderando e assim por diante. Então isso aqui acaba gerando o R4, que é o RH correndo atrás do rabo, que é quanto mais ele está em atividades emergenciais, de amortecimento, etc., menos estratégico ele consegue ser, e isso vai só piorando ao longo do tempo. Além do que? Vamos introduzir agora o R5. Com o R5, começa a acontecer que os problemas, entre outras coisas, o burnout gerencial, que não diminuiu, que só foi amortecido, mas vem numa escala de cada vez pior, demanda ainda cada vez mais novas intervenções diretas de RH, quanto mais gente em burnout, mais tratamentos, mais questões psicológicas envolvidas, mais necessidade de passagem daqui para lá, etc. Muito mais intervenções piorando toda a questão ainda mais. Essas intervenções de RH acabam gerando mais demanda de RH e fazendo o RH correr ainda mais atrás do rabo. Entra em ação o R6, porque com o R6, incentivos individuais levam a comportamentos contraditórios, ambiguidade no nível de C-level, e essa ambiguidade levando a desalinhamento real entre as equipes, especialmente a partir da ambiguidade do C-level, perdendo tração. E aí, por final, entra em ação o que a gente... Como sair desse novelo de lã, né? Desse emaranhado? A saída é sempre se concentrar no estratégia. Como que se faz isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas a partir de se concentrar no redesenho estrutural, ao invés de trabalhar no amortecimento e nas ações reativas, redesenho estrutural. E aí pensa nas coisas que isso resolveria, porque esse redesenho estrutural é o que realmente resolveria fundamentalmente questões de burnout, sobrecarga gerencial, necessidades de intervenção, desalinhamento, redução da produtividade, competição interna, conflitos, tudo isso se faz com ações no nível da estrutura, no nível do sistema. Mas como eu estou fazendo cada vez menos isso, os problemas começam a acontecer cada vez mais. Gostaram, gente? Bom, isso aqui é só uma palhinha. Uma organização real teria um mapa bem mais complexo que esse, tá certo? Nos chama aí para qualquer coisa e muito obrigado pela atenção de vocês.